Olá, sejam bem-vindos e hoje eu vou começar um assunto no meu site chamado performance. Esse assunto é bem polêmico, na minha opinião, bem complexo, existem várias vertentes para se trabalhar na performance e eu vou começar pequeno num cenário que eu enfrentei nesses dias. Durante uns testes, né, de um projeto, a gente tem que rodar ferramentas de telemetria para tentar identificar os pontos de gargalo que o seu projeto está enfrentando. Esses pontos de gargalo eles podem ser comunicação com o banco de dados, podem ser escrita em disco, pode ser latência de rede, pode ser um barramento mal configurado, pode ser a sua programação que pode ter alguma melhoria. Existem vários fatores e uma ferramenta de telemetria ela consegue ajudar na análise para ver qual ponto do seu sistema pode estar tendo um atraso ou um gargalo. E na análise que eu fiz, um dos pontos que podiam ser melhorados eram na hora de fazer requisições entre os microserviços, entre os Spring Boots, né? E a gente identificou que acontecia uma trava no processo até que as informações fossem recebidas e nisso poderia causar um gargalo das novas requisições que estavam entrando. E aí, para facilitar o estudo e entender o que poderia melhorar nesses projetos, eu montei alguns cenários e que é esse cenário que está no desenho, né? Então, eu montei um projeto que o link do GitHub ele estará aqui na descrição do vídeo, onde um cliente ele faz a requisição por um serviço no Spring Boot, que é esse serviço aqui. Esse serviço ele pode acessar um banco de dados ou qualquer outra informação, porém ele precisa de informações de outros microserviços por algum motivo. Eu não quis entrar no mérito de se o meu exemplo aqui é um bom exemplo de informações sendo juntadas, né? A questão toda é o cenário que eu tinha em mãos. Então, o cenário é o seguinte: esse microserviço, além de consumir informações dele mesmo, da base dele mesmo, ele precisava de algumas informações que ele não tinha o domínio. Então ele consultava alguns status e algumas informações adicionais. Então ele fazia duas requisições para outros microserviços. E no momento dessas requisições que foram identificados alguns pontos de melhoria. Entenda que no processo do estudo da performance foram envolvidos muitos times, são envolvidos muitas equipes, muitos conhecimentos diferentes. Você não vai deter todos os conhecimentos. Por exemplo, um hardware que pode estar na frente dos seus microserviços, você tem que saber como configurá-lo, como fazer com que ele entregue da melhor maneira na rede as informações, como fazer o balanceamento dele, entre outras informações que são super importantes que nem sempre nós teremos condições ou até acesso a fazer todas essas mexidas, vamos dizer assim. E aí eu resolvi focar na parte do software, que foi esse o motivo de eu ter criado projetos pequenos para entender o que poderiam ser melhorados na comunicação. E quais projetos são esses? O primeiro projeto que eu criei foi um serviço bem simples para responder simulando esse microserviço aqui de status, por exemplo. E esse serviço ele não faz basicamente nada, ele só dá uma segurada durante X tempos e devolve um JSON para esse serviço balance consumir. Esse mesmo projeto ele tem esses dois endpoints. Então, depois que eu compilo o jar, eu subo um servidor numa porta e outro servidor em outra porta. Como os dois têm os dois endpoints, é só esse serviço verde escolher qual endpoint ele quer acessar em qual porta. E no serviço verde, eu criei um outro projeto que se chama Java Client e ele tem 3 tecnologias que eu encontrei durante os estudos, né, do problema de performance. A primeira tecnologia é a REST Template, a segunda tecnologia é o Web Client e a terceira é o OpenFame. E aí eu criei versões diferentes desse endpoint
usando cada uma dessas tecnologias para saber o que daria para melhorar para cada uma, para fazer esses acessos. Entrando aqui no código que está no link do GitHub, nós temos dois projetos, o Java Client e o Java Server. Conforme expliquei no slide lá do PowerPoint, o Java Server representa as duas caixinhas cinzas. Ele tem um controller com 2 endpoints, que é cada uma das caixinhas. Como nós vamos subir 2 servers, eu não quis separar em mais 2 projetos. E aqui no processamento dele, ele só preenche o JSON de resposta e põe 100 milissegundos de espera. Você pode, se você quiser brincar aí, aumentar esse tempo para ver a diferença. Quanto mais aumentar o tempo, mais diferença você vai encontrar nos seus testes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir, abrir o terminal. Eu vou fazer uma compilação para deixar tudo limpo. Criar um jar novo. Bem rapidinho. Aí eu vou agora que criou o jar, eu vou subir na porta 9090. Então aqui nós temos um primeiro servidor na porta 9090, que seria a primeira caixinha cinza. Aí agora nós vamos subir outro servidor na porta 9091. Então nós temos os dois servidores. Vamos olhar agora a caixinha verde, que é o Java Client. Ele aqui tem... Cadê o controller? Ele tem 4 endpoints, né? 3 deles usando tecnologias diferentes. E nós vamos testar o REST Template, que é a primeira. E aí... Aqui no REST Template ele faz a chamada na porta 9090 para um serviço card, depois uma chamada na porta 9091 para o serviço status. Depois eu fiz um método bem besta aqui só para preencher as informações do própria caixinha verde, que ele não usa só as informações das outros microserviços, ele faz o processamento dele também. E aí ele retorna. Bem simples, né? São projetos bem simples. E aí agora eu vou subir o meu servidor. E nós vamos fazer um primeiro teste, então, um primeiro exemplo de teste. Acessando aqui o endpoint da caixinha verde versão 1, que é com o REST Template, ele me retorna o resultado, que é um JSON, com todas as informações preenchidas, que ele consultou as duas caixinhas cinzas, mais a dele, e ele retorna num tempo de 228 milissegundos. O que eu entendo disso? Ele faz a chamada na primeira caixinha, que está segurando 100 milissegundos. Na sequência, logo após a resposta, a chamada na segunda caixinha, segurando mais 100 milissegundos. E na sequência, ele processa os dados dele, que é um dado chumbado, vai ser muito rápido, vai ser uns 10 milissegundos por aí. E aí ele vai devolver toda a informação em um total de 228 milissegundos, que indica que tudo está síncrono, né? Então, um depende do outro para trazer informação. Vamos ver num volume de carga quanto que ele traz. Então aqui nós temos o JMeter, o test plan está salvo no GitHub também. Eu vou ativar somente o REST Template, que vai para a versão 1. E vamos avaliar o primeiro resultado, que é como estava antes da gente começar a atuar nisso. Então aqui, ó, ele está dando uma vazão de 17, 18 requisições por segundo. E está estabilizado em 18 por segundo. O teste ainda vai rodar, ele demora um tempo, mas eu já vou dar um pause aqui para a gente falar sobre o que dá para fazer para melhorar. No caso do REST Template, eu tentei diversas abordagens, mas teve uma que deu um resultado muito bom, que é na configuração do REST Template. Ele, por padrão, não vem com controle de thread, né? E aí eu criei esse controle de thread, vamos adicionar aqui controle de thread. O código estará na descrição, se vocês quiserem ver só essa parte, ou no GitHub, né? Então aqui no REST Template Config, onde ele faz o auto-arid, foi adicionado um controle de pull. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar um stop e um start novamente,
para ele ler essa nova configuração com controle de thread. Então, curto prazo, a única coisa que eu identifiquei, além de testar outros servidores no Spring, foi essa mexida. Se você souber de outra mexida, me manda para num próximo vídeo colocar aqui. Voltando aqui no JMeter, eu vou apagar o resultado anterior, que foi de 18, mais ou menos, e vamos rodar novamente. Olha a diferença que deu. Adicionando o thread pool de 18 foi para 400 e nenhum erro encontrado até o momento, 0% de erro. Então, uma alteração que você pode fazer, que é uma alteração confortável, que não vai atrapalhar seu sistema, é por esse controle, por um pool para organizar as conexões HTTP client. Voltando aqui pro código, vamos olhar a versão 2 que usa o Web Client. A versão 2 é a mesma coisa, faz a primeira chamada para um, a segunda chamada para outro, junta e retorna, exatamente igual o REST Template. Uma coisa é o seguinte, aqui, olhando aqui assim logo de cara, parece estar meio besta porque tem um bloco em cima e outro bloco embaixo. Só que como é que estava nos códigos, né? Ele acessa jars ou outros códigos de outros grupos ou qualquer coisa que não tenha visão. E aí, quando volta já a classe preenchida. Então, para simular isso, esse é o motivo de estar o bloco em cima e o bloco embaixo. E eu já vou comentar na sequência que, para esse caso, a melhor coisa que tem que fazer é você usar o que o Webflux se propõe, que é você trabalhar com mono. Então, nós temos a terceira versão, que ela devolve o mono. E como é que funciona? Ele faz a primeira chamada, pega o mono, que é a execução que ainda não aconteceu, a sua intenção. Ele já pode ter disparado, mas ainda não tem a resposta. Aí fica no mono para guardar a resposta. A gente pode fazer um vídeo falando só sobre o Webflux depois, se vocês quiserem. Aí faz a segunda chamada, que também guarda no mono, que pode ter acontecido ou não. Ela ainda está em processamento. Para facilitar a explicação, se vocês conhecem outra, como se fosse uma promise, vai, grosso modo. E aí, aqui no final, tem um mono, um monozip, que ele recebe as duas execuções, e quando as duas execuções terminarem, ele faz o processamento local do balance e junta as informações. É bem simples o que está aqui, mas é mais para ilustrar que compensa trabalhar com o modo mono. Qual que vai ser a diferença da versão 3 para a versão 2? A versão 2, que é bloqueante, ela vai se tornar síncrona igual o REST Template. E a versão 3, ela vai trabalhar com callbacks. Então ela vai acionar tudo em paralelo, vai fazer as duas chamadas para as caixinhas cinza ao mesmo tempo, ao invés de ser uma e depois a outra, igual nós vimos no REST Template. E assim que as duas responderem, não importa a ordem que responderem, assim que todos os processamentos forem concluídos, ele cai aqui para fazer execução. E no meu endpoint eu retorno um mono que eu jogo para cima, ó. Quando você quiser terminar tudo, você entrega para o cliente. Vamos ver a diferença entre as duas versões, que é na tecnologia do Web Client. Voltando aqui para o browser, antes da gente iniciar o teste de carga, vamos colocar aqui a versão 2, fazer uma execução. A versão 2 aqui rodou em 500 milissegundos. Vamos rodar novamente a versão 2. Agora sim, rodou em 200 milissegundos, que era o esperado. Rodar novamente aqui a 220 milissegundos, que era o esperado. E vamos agora rodar a versão 3, que é assíncrono, em paralelo, 100 milissegundos. Então, assim, você trabalhar com paralelismo nesse caso, para essa situação específica, compensa, né? Vamos dizer assim. E aí, como ele tá 100 milissegundos, eu espero pelo menos o dobro de processamento no nosso teste de carga. Vamos dar uma olhada. Voltando aqui no JMeter, vou desativar aqui o REST Template. Primeiro eu vou habilitar o Web Client não bloqueante, desculpa. E vamos começar o teste, fazer a limpeza e começar o teste. Então, ó, ele está processando mais ou menos igual o REST Template depois que a gente adicionou o pool. Então,
Se você, para curto prazo, no caso do Web Client não teve diferença entre pôr o controle de pool, que no meu código já vem controle de pool, o Web Client ele já vem configurar por default um pool, pelo que eu entendi, porque sem pool com pool ele teve um processamento muito semelhante. Então eu vou dar um pause aqui e agora sem limpar eu vou desligar e habilitar o com processamento em paralelo, que ele faz as duas chamadas para a caixinha cinza ao mesmo tempo, e assim que elas responderem, ele já manda processar e devolver para o cliente. Então vamos rodar aqui. Ó, o mesmo recurso, o mesmo hardware, a mesma estrutura, ó, ele está processando o dobro. Só porque a gente mudou o modo de fazer a conexão entre os microserviços. Lembrando que a gente está usando, nesse caso, HTTP para fazer um post. Existem outras maneiras de se comunicar entre os microserviços também. Então aqui, ó, Web Client com processamento em paralelo, como são ele faz duas chamadas em paralelo, então muito que provável deu o dobro, que era o esperado também. Então até o momento, o Web Client usando da maneira correta, trabalhando com os monos, você vai ter uma performance muito boa. Então, para o caso do Web Client, a curto prazo seria fazer essa mudança do block para não bloqueante. A questão é que depende do ponto que você está no seu desenvolvimento, se é possível você rever essa parte, porque tem teste unitário, tem teste de qualidade, envolve muitas coisas. Mas não encontrei outra forma a não ser transformar tudo para mono nessa tecnologia. E por fim, vamos ver o OpenFA, que é a versão 4. A versão 4 ele usa do jeito que eu vou abrir o site depois lá do Spring Cloud, né? Mas ele foi construído o client igualzinho, do jeito que eles pediram. No caso, eu estou devolvendo a classe, que já deveria vir preenchida com JSON. No service, eu só dou o auto-added do client e chamo o método, fica mais limpo o código. E coloco o processamento e respondo. Vamos aqui acionar a versão 4. A versão 4 rodou em 200 milissegundos, que indica que é síncrono as duas chamadas. Olhando no manual, dentro do Spring Cloud, seguir as orientações que estão aqui. Cheguei a olhar na internet e processamento em paralelo. E o que eu encontrei aqui, primeiro na próprio manual deles, é você fazer o desenvolvimento reativo, que é igual do Web Client. Só que no próprio site eles dizem que por enquanto o OpenFA não suporta o desenvolvimento reativo. Porém, já existe o FAM Reactive, que você pode entrar e ver como que faz o desenvolvimento com o OpenFA, do modo reativo. Então aqui no JMeter, desativo o último teste, habilito o novo, limpo, voltando aqui. O OpenFA ficou próximo ao Web Client bloqueante, ao REST Template, em questão de processamento síncrono nas chamadas. Se você quiser ter um resultado melhor, acredito eu que teria que migrar para o OpenFA Reactive ou aguardar o OpenFA incluir no core deles para você utilizar. Então nós vimos aqui a simulação dessas chamadas em 3 tecnologias diferentes. Uma coisa que você pode fazer também para ver se ajuda, que no meu caso ajudou, é testar outros tipos de servidores para o Spring Boot, e eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Se você tiver outra dica ou alguma coisa que possa melhorar no código, me manda uma mensagem que nos próximos vídeos a gente vai adicionando essas melhorias aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima.